Sou Fábio Dantas, estou aqui no Águas de Aruanda e vocês hoje vão aprender mais sobre orixás. Fiz aqui um estudo para vocês. O nosso objetivo aqui não é aprofundar totalmente o assunto não, até porque nós temos 18 orixás. E eu vou falar as características básicas, os arquétipos. O que são os arquétipos? São sinais de cada filho, de cada orixá, as tendências de cada um e o que cada elemento desde da natureza significa. Nós temos aqui um livro no Águas de Aruanda que se chama Águas de Aruanda, que foi eu que fiz a organização. Nesse livro nós temos a apresentação dos 18 orixás, quem são os caboclos, quem são os pretos velhos, quem são os herês, quem são os mestres ascensionados também, quem são os ciganos e mais alguma coisa. Quem tiver interesse é só comprar, tem no nosso site, entra lá no www.aguasdearuanda.org.br também. Outras coisas lá, novidades, vocês vão ver. Então, eu parti do estudo desse próprio livro aqui para vocês saberem que força é essa que todos nós aqui do planeta Terra temos, porque nós somos um pouco de cada elemento. Quem estuda astrologia, quem estuda numerologia, quem estuda outras ciências também, sabe que nós somos feitos de água, nós temos o elemento fogo, a terra e o ar. E não é diferente quando se trata de orixá. Existem estudos aí que fazem as comparações dos orixás com cristais dos orixás, com os astros, mas essa também não vai ser a abordagem que eu vou dar aqui. No sentido de comparar Xangô com Júpiter, ou então outro com alguém aí. Então, muitos falam que esse ano, inclusive, é o ano de Xangô, porque é o ano que está regendo Júpiter. Isso daí já vem de um aprofundamento mais da astrologia. Mas hoje vamos falar das forças da natureza e quem são os orixás. Essa pergunta aqui todos querem saber. Na mitologia iorubá, são ancestrais divinizados africanos que correspondem a pontos de força da natureza e os seus arquétipos estão relacionados às manifestações dessas forças. Esses deuses da natureza são divididos em 4, como eu falei, água, terra, fogo e ar. Existem alguns orixás conhecidos como Iemanjá, Nanã, Euá, Obá, que são forças das águas. Outros, como por exemplo Xangô, vem do fogo também. Aí vem a Omolu, que vem a terra. E aí outros também que vêm do outro elemento. Eu vou dar uma passada em todos eles e falar um pouco de cada energia que todos aqui têm. Ori, que vem de cabeça, tanto que eles falam orixá, ori, cabeça, e chá, iluminação. Então, aquele que ilumina a cabeça, que é o nosso santo, nosso orixá. Como eu falei, independentemente de religião, todos nós somos apresentados nessa reencarnação a um orixá quando nascemos. Queira ou não, e às vezes nem precisa conhecer, às vezes se apresenta como um anjo da guarda, porque nós, seres humanos, temos uma necessidade de termos o signo linguístico. O que é signo linguístico? Eu sei que isso aqui é um computador, né? Porque me foi apresentado essa imagem como computador, como as crianças sabem que ali é uma cadeira, ali é uma árvore, isso se chama signo linguístico. Então, o orixá, quando ele se apresenta na força, no arquétipo, então de repente você vê uma mulher fazendo um gesto como se fosse Iemanjá. Para quê? Para mostrar que aquela energia é Iemanjá. Ou então, uma voz de um trovão, uma coisa mais forte, Xangô, é porque nós, seres humanos, precisamos entender que força é aquela. Claro que numa expansão de consciência, a gente já não precisa mais entender o orixá dessa forma. A gente só vai entender que é uma força da natureza, como a própria Oxum, que a gente sabe que é a força do rio. Mas vamos passar adiante para vocês entenderem mais. E cada orixá desse se aproxima um pouco de nós, seres humanos. Às vezes as pessoas dizem assim, eu sou assim porque sou filha de Ansã, né? Eu sou assim porque sou filho de Oxalá. Não é que o orixá ele seja um aspecto, um arquétipo negativo, porque a gente já diz logo, né? Eu falo muito porque eu sou de tal orixá, eu choro muito porque eu sou da Oxum. Não é nesse sentido, nós precisamos dessa força nessa encarnação para que ele nos oriente, nos limite, porque senão nós seríamos um pouco exagerados naquelas condições negativas que nos fazem aprender também, porque todos nós somos positivo e negativo. Então existem características positivas de cada orixá e características não tão legais, que é isso que a gente vem para cá para aprofundar, né? Então, cada orixá tem um símbolo, tem um local, tem uma cor, tem uma comida. Vocês já viram falar que tem a comida dos orixás? Por exemplo, Xangô
é a quiabada, faz uma malá, faz uma oferenda. E o que é uma oferenda? Muitas pessoas dizem, os orixás precisam de oferenda, o santo precisa comer. Não é ele que precisa, porque ele já é divinizado, ele já está numa ascensão. Imagine que uma força da natureza, ela não vem comer. Isso é uma maneira de falar dar comida ao santo, quer dizer que aquele quiabo ali passado, quente na panela, você coloca numa pedreira para Xangô, para que aquela força energética dele, junto com a sua, abra os caminhos. Não é ele que está precisando abrir nada de caminho, é você, sou eu, nós que precisamos. Quando nós cozinhamos o milho branco para Oxalá e tomamos um banho com aquela água, é para mim, eu estou precisando me acalmar com aquele banho, com aquele milho, e não Oxalá, porque Oxalá já é uma força divina. Então, essas forças dos orixás, desde lá da Grécia, desde lá de Roma, são as mesmas forças com outros nomes. Não sei se vocês já viram falar lá atrás, Netuno, né, das águas, poderia ser associada à força das águas, de Iemanjá, e outros orixás mais, os deuses, Zeus poderia ser uma força divinizada também de um orixá, só que na África eles tiveram nomes por conta dos rios, como por exemplo Oxum, o nome do rio, Oiá é o nome de um rio. Vários orixás têm nome de rios da África. E nós aqui brasileiros pegamos essa matriz africana quando os negros vieram para o Brasil e aqui eles denominaram esses orixás com nomes dos rios e sincretizaram. O que é sincretizar? É como se fosse o santo católico. Por exemplo, Nossa Senhora da Conceição se comemora Iemanjá, que é de 8 de dezembro, ou Oxum. O que acontecia? Os negros, eles eram proibidos porque o Brasil tinha a religião católica, que era a religião oficial. E o que acontecia? Os negros não poderiam cultuar seus deuses. Então eles pegavam as imagens do santo e colocavam os otás. Os otás são as pedrinhas que significam os orixás. São pedras. Então o orixá para eles era aquela pedra. Então aquela pedrazinha que era Xangô, ele colocou embaixo de São Jerônimo e ficava cultuando São Jerônimo. E aí todo mundo pensava que eles estavam rezando para São Jerônimo. Pegavam aquela pedrinha que significava Iemanjá, colocava debaixo da imagem de Nossa Senhora da Conceição ou de Nossa Senhora das Candeias. Pegava outra pedrinha e colocava embaixo de Nossa Senhora Aparecida, aí cultuava como Oxum. Por isso que dia 12 de outubro comemora o dia de Oxum, está relacionado a Nossa Senhora da Conceição. São João também é conhecido, São João Batista, como Xangô. Tem até algumas músicas de fala também disso, porque pegava a imagem de Xangô em vários lugares do Brasil, como Oxóssi também, São Sebastião, às vezes São Jorge, na Bahia é um, no Rio é outro, porque depende do culto. E na parte africana existem vários cultos, como Jeje, Nagô, Tambor de Mina, existe também Queto, Angola, várias nações que vieram de lá, e quando chegou no Brasil ficou, como a gente conhece, religião afro-brasileira. Por quê? Porque já não é como a origem de lá. Muitas coisas mudaram. E aí veio a Umbanda, com Zélio de Moraes, já colocou elementos como pretos velhos, caboclos, depois vem a linha do Oriente, que vem os ciganos, que a gente conhece muito bem, essa linha do Oriente, dos hindus, dos ciganos, depois vem a coisa dos herês, aí já mistura com Cosme, Damião, então virou essa festa que a gente gosta, né? Brasileiro é bem sincrético, é um povo bem sincrético, é um povo que tem muita fé, e essa fé aí faz com que a gente consiga alcançar nossos objetivos. Então, até alguns horários também estão relacionados aos orixás. E o que são esses orixás? Nós, seres humanos, temos 3 orixás. Aí o povo diz assim, é de frente, orixá juntó, né? E qual a diferença? Vou falar agora. Então, orixá de cabeça é aquele que você traz, mas que tem 2 outros seguindo para complementar essa força. Então seria orixá de frente aqui, seria como o nosso chakra frontal aqui. Seria o juntó, ou adjunto, que é aqui na nuca, e existe o ancestral, que ele é aqui no coronário. O ancestral, ele é ligado à nossa ancestralidade. Então eu, Fábio Dantas, sempre tive esse orixá ancestral em várias reencarnações. Mas nessa encarnação agora, quando eu fui apresentado aqui, eu tive o orixá de frente e o juntó. Um complementa o outro. Por isso que, às vezes, na maioria das vezes, é um casal. Gente, eu estou falando isso aqui, mas existem vários estudos. Cada casa de axé, ela tem um jeito de lidar.
E eu estou falando aqui o que é consenso. Eu não estou falando aqui nada que polemize, e até porque nós respeitamos as demais instituições religiosas. Então, é claro que algumas pessoas podem concordar, outras não, outras têm um estudo direcionado. Então, eu estou falando aqui o que pode ser dito para vocês também, porque algumas coisas também a gente respeita, mas são esses três, de frente, juntó e o ancestral. Qual a diferença de cada um deles? O orixá de frente é conhecido como orixá de cabeça. Então, é aquele primeiro que chega, que você diz assim, eu sou filho de Oxaguian, no meu caso, sou filho de Oxaguian, é quem rege minha atual encarnação e me conduz qual a direção. Então, por eu ser filho de Oxaguian, eu tenho algumas características desse orixá que vocês vão ver daqui a pouco. O adjuntó, o adjunto ou juntó, que é esse aqui, ele faz o par com o orixá de frente. Por isso que ele vai estimular para que algumas características minhas do orixá de frente, ele, no meu caso, que é Iemanjá, ela vai e conduz também, junto com o Oxaguian, a minha guiança aqui no meu crescimento interno. E o ancestral que eu falei, que é o que está aqui ligado à minha ancestralidade, ele é com quem a minha alma teve contato pela primeira vez. Então, todas as minhas reencarnações, esse ancestral, ele vem. Algumas pessoas perguntam, como é que sabe o orixá? É nas cartas? Tirando alguma coisa na internet? Não é, gente, é muito sério. É pelo jogo de búzios. O jogo de búzios, ele é confiado a quem faz uma iniciação na religião de matriz africana, passa 7 anos, tem todos os recolhimentos necessários e recebe do próprio orixá, e ali a pessoa vai utilizar apenas para coisas muito sérias, como saber o que é que o orixá está querendo. Às vezes a pessoa está desencaminhada na vida, não sabe o que é, então você faz um reforço, descobre quem é seu orixá, e a partir dali você começa a se conectar com essa força. De repente, vamos supor que a pessoa descobre que é de Iemanjá, e ela nunca foi numa praia. Então, de repente, a partir daquele momento que ela descobre que é filha de Iemanjá, ela vai entender um pouco mais sobre essa força e vai começar a se conectar, vai lá na praia, vai, no caso, se for da Oxum, vai lá na cachoeira, se for de Xangô, vai se conectar com as pedras, e aí vai de acordo com cada orixá. É por isso que é importante a gente saber. Mas, assim, por curiosidade, vamos ver qual é meu orixá, porque eu quero vestir a roupa, porque se for Nanã, eu vou usar lilás, se for Oxalá, for andar só de branco. Não é desse jeito. A gente precisa ter um propósito para saber que é uma coisa muito séria, a espiritualidade é uma coisa séria. E os orixás são sérios. Algumas pessoas questionam também se orixá, como é força da natureza, como é que ele incorpora, não é? Outro questionamento. Isso daí, ele é como se fosse um tentáculo. Então, vamos supor, Yansan é a força do ar. Quando tem as filhas de Yansan que incorporam aquela força, elas incorporam, como chamam, falangeiros da força de Yansan. Por isso que cada Yansan tem uma dança diferente, cada Iemanjá tem uma dança diferente, cada Oxóssi, cada Ossan, cada orixá tem uma dança diferente, que ali é um movimento para que nós saibamos quem é aquele orixá. Então, a partir da dança, quem não tem evidência vai saber que aquele orixá se manifestando é, por exemplo, Ogum, porque ele está dançando como se fosse cortando. Ele tem uma dança específica, Ogum, abrindo caminhos. Então, vamos, a partir de agora, falar um pouco de cada orixá. E eu vou começar com Exu. Exu, que não é o diabo. Lá antigamente, quando a Igreja Católica era a religião oficial, e aqui eu não estou falando mal da Igreja Católica, mas os negros, quando cultuavam Exu, eles demonizaram Exu, dizendo que era o demônio. Por que o demônio? Porque Exu, ele chega para fazer a análise de você saber quem você é. Ele é a dualidade. Então, ele chega, a força de Exu, para que você respeite a natureza, para que você tenha mais responsabilidade, porque Exu é ordem, é disciplina, é dualidade. Sabe aquela coisa, aquele psicólogo que volta você para pensar? É Exu. E Exu é comunicação. Geralmente, Exu é representado pelas encruzilhadas da vida. E esse Exu aqui, orixá, não é aqueles Exus guardiões que a gente costuma falar. Não são os Exus, as pombagiras, aqueles não. Esse Exu aqui é o Exu orixá, que é o responsável pela comunicação de todos os orixás. Então, quando a gente vai fazer um determinado, uma reza, uma dança para um orixá, primeiro a gente saúda quem? Exu, que é como diz assim, licença, deixa eu entrar. Ele é quem é o dono da porteira, digamos assim, numa linguagem mais fácil para vocês. E aí os filhos de Exu,
algumas pessoas que nascem com esse arquétipo são pessoas mais alegres, mais animadas, sempre estão atentos, de bem com a vida. Então, aquela pessoa muito astuta, muito atenta também, e adoram movimentos, não gostam de ficar parado. Então, o filho de Exu, você não vai encontrar se balançando numa rede, passando uma semana sem fazer nada. Ele vai o tempo todo movimenta a energia e gosta muito mesmo de badalação. Mas é importante, gente, ressaltar que às vezes a pessoa diz assim: ah, eu sou assim, viajo muito, gosto de badalação porque eu sou filho de Exu. Não é assim. É claro que todos nós estamos aqui em crescimento. Exu já veio na cabeça dessa pessoa, porque se não fosse Exu, ele talvez não tivesse uma boa comunicação, não tivesse um bom relacionamento com as pessoas, ele poderia ser uma pessoa de intrigas, de fofocas, porque na internet vocês vão ver horrores, né? Então, filhos de Yansan são faladeiras, isso, aquilo, não vão por aí, certo? Porque é uma tendência o quê? De se comunicar mais. Filhos de Exu, de movimentar demais. Então, por isso, dia de Exu é dia de segunda-feira. Ele traz como elementos a terra e o fogo. E no sincretismo é Santo Antônio. Por isso que Santo Antônio é casamenteiro, né? Porque Exu é bem isso, é trazer... inclusive a carta do Tarô dos Orixás de Exu, quando ela vem, é uma questão de coisa da matéria, é uma coisa de uma carta boa, porque ele traz esse movimento de dinheiro, de finanças. Porque Exu é isso, é uma casa também... boa para relacionamento, para paquera, para namoro, porque Exu é movimento, Exu é alegria e coisas boas também. E a saudação de Exu é Laro Exu. Então, quando vocês ouvirem isso, Laro Exu é saudando Exu. E mais uma vez eu digo, Exu não é o diabo, quem disser isso está mal informado, viu, gente? E manda estudar aí, e liberdade religiosa no Brasil está na Constituição, inclusive, é crime a intolerância religiosa e a ignorância é a pior coisa do mundo. Ogum é um orixá muito bom, muito forte também, que abre os caminhos. Nós, quando precisamos, às vezes, sabe aquele emprego que você está ali na porta e não chega? Aí a gente faz o quê? Chama Ogum para ele abrir os caminhos. É uma carta muito boa também, quando eu tiro no Tarô dos Orixás. Ogum quer dizer que a coisa vai andar mesmo. Porque ele é o senhor das estradas e dos caminhos. E seus filhos, você conhece logo um filho de Ogum. Aí algumas pessoas assim, filho de Ogum é briguento. Se for uma mulher, já sai brigando. Não é. Se ela tem um objetivo, ela vai e cumpre. Então aí o que acontece? Não, eu sou assim porque eu sou filha de Ogum. Não, é porque é um arquétipo. Você conhece logo as mulheres de Ogum. Porque elas são de poucas palavras, curta e grossa. Não tem muita coisa não para render. Então, são batalhadoras, não medem esforços para chegar a atingir o objetivo. E é um temperamento assim agitado. Às vezes pensa que está calmo, mas não. Está ali tramando tudo, mas vai lá e no outro dia e faz. Porque Ogum é assim mesmo. E geralmente os filhos de Ogum desde a infância já são um pouco impacientes. Então tem essa característica aí. E quando você coloca lá na internet, filhos de Ogum são briguentos. Não é briguento não, gente. É porque às vezes a pessoa está naquele momento de reflexão e não quer abrir muito o sorriso para o outro. Está mais objetivo naquele dia, mas vocês têm que ter cuidado com esses arquétipos negativos dos orixás. Dia de terça-feira, quem é filho de Ogum, para cultuar, o elemento dele é a terra. No sincretismo ele é São Jorge, que é no dia 23 agora de abril. Muitas casas de axé fazem as festas de Ogum, uma festa muito boa também, muito próspera. E também alguns lugares comemoram no dia 13 de junho, Santo Antônio, né? Saudação Ogunhê. Então você está ali desesperado, a coisa não está andando. Ô meu pai Ogum, Ogunhê. Aí você já chama a força de Ogum para que ele abra o caminho. Oxóssi, todo mundo já ouviu falar quando chama para os caboclos, né? Oxóssi, sou filho de Oxóssi, dos caboclos, por quê? Porque ele é quem domina as matas. Oxóssi, ele é o caçador de homens, de almas, e é bem interessante essa força de Oxóssi. Quando aparece, por exemplo, a carta de Oxóssi, é a carta de um caçador que está ali com o arco e a flecha, mas ele tem uma mira certa, ele vai atirar e ele vai atingir o seu objetivo, que é o que acontece com os filhos de Oxóssi. São grandes conselheiros, vocês podem observar que as pessoas, filhas de Oxóssi e os filhos, sempre prestativos, conselheiros, as pessoas procuram para fazer aquelas perguntas, para orientar mesmo. E não nega ajuda a ninguém. Se negar, ele fica aquela coisa se consumindo. São alegres, são joviais, amorosos,
místicos, intuitivos e amam a liberdade e a natureza. Então, qual é o dia que você pode cultuar Oxóssi? Dia de quinta-feira. Qual é a comida que você pode cultuar? Às vezes você pode comer uma espiga de milho, pede aquela força de Oxóssi mesmo, certo? Eu não falei, mas Ogum, lá atrás, a comida dele é o quê? Um inhame. Então você pode pegar aquele inhame, pode comer na intenção de uma coisa boa. Todos os orixás têm suas comidas. E aí você pode, na hora de comer aquela comida, pedir a força daquele orixá, que nosso corpo, ele também é formado por esses elementos. E aí vai se comunicando com o orixá e vai também expandindo nossa consciência para a elevação e alcançar aquelas coisas que nós queremos, a prosperidade. Então o elemento é terra. No sincretismo é São Sebastião, Oxóssi, 20 de janeiro, que comemora o dia de Oxóssi. A saudação é Okearô, Oke Caboclo, é assim que faz a saudação de Oxóssi. Ossan, ele é o guardião das folhas, então é aquele curandeiro, é aquele mago Ossan, aquele que, inclusive a foto que eu coloquei aí tem uma perninha só, porque na cultura brasileira diz que é o Saci Pererê, né, de uma perna é Ossan. Então, aquelas pessoas lá atrás que tinham aquela vidência, que via, aí eu vendo e colocando nomes, mas é Ossan. Ossan tem essa característica, às vezes ele aparece no signo linguístico com uma perna só, para você entender que é Ossan e não é Oxóssi, porque está na mata, né, os dois. Imagine, se for uma perna é Ossan, se for dois é Oxóssi. Então, ele ajuda, dá uma dica a você aí, dá aquela dica para você não ficar procurando saber o nome, porque já faz a pergunta, não fica perguntando só quem é voz, né, já vai logo para o pedido, né? Porque nós, seres humanos, somos pidões, né? Eu mesmo peço. Quem é que não pede, né? Pede, gente. Se não pedir, não recebe. Então, essa força está ali e você tem que ir até lá e puxar para si. Isso é física quântica, não é mais nem umbanda, não é mais nem orixá. Você tem que pedir aquela força. Então, se você vai numa cachoeira, você tem que puxar aquela força para você e você sai de lá revitalizado. Se você vai numa praia, se você vai numa praia só tomar uma cerveja, comer o caranguejo, não fez nada. Aproveita a força de Iemanjá ali, coloca o pé na água e puxa, porque senão você não vai receber não, você tem que pedir. Então os filhos de Ossan, tem um ditado que fala que é Coci, Euê, Coci, Orixá, ou seja, sem folhas não há orixá, porque orixá são folhas. Eu falo muito, inclusive nas minhas lives, dos banhos, e os banhos funcionam. Ontem mesmo passei um banho de hortelã, um banho de hortelã com rosa branca. Funciona muito, o banho de hortelã ele vai dar prosperidade. E quando a gente colhe uma planta, a gente pede licença ao Ossan, porque o Ossan é o dono dessa natureza de chás, de plantas que a gente puxa para fazer o banho. Então a gente pede ao Ossan e aí vem a energia do mago, do curandeiro, que todo mundo tem. Nós somos curandeiros de si, podemos fazer uma reza, pegar um galinho, benzer o outro, se não souber o que disser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faz a sua fé aí, do jeito que você aprendeu que dá certo, e peça ao Ossan que a coisa vai multiplicar na sua vida, gente. Então, os filhos de Ossan são pessoas simpáticas, calmas, reservadas, olha, discreta, alegre e obstinada, né? Quando querem, vão e fazem. Às vezes dizem que os filhos de Ossan não são tão ambiciosos, né? Por isso que às vezes não conseguem as coisas, o que chega na vida chegou e está tudo certo. É bem a carta do mago, né? Que é a carta número 1, que é a carta de Ossan. Ossan tem tudo para prosperar, inclusive na vida material, mas ele vai cuidando do outro, sabe? Sabe aquele mago que faz uma fórmula, em vez de beber, vai entregando a um, vai entregando a outro e cuida, porque ele tem os braços assim para curar a humanidade e às vezes esquece de si. Os filhos de Ossan às vezes esquecem de si. Então, é bom um alerta quando disser, eu sou filho de Ossan, olha, pense bem em você, viu? Não pense só nos outros, também, né? Então, o dia dele é quinta-feira, o seu elemento é terra, e ele é sincretizado como São Benedito, 5 de outubro, saudação Euê, Eueaça, que é a saudação de Ossan. Oxumaré, ele é representado pela cobra, pela serpente, que é o Ourobouro. Não tem aquele símbolo da cobra engolindo o rabo, né? Que chama Ourobouro, né? Ouroborô, quem depende da língua. Então, é o símbolo de Oxumaré. Quando você avista um arco-íris, é o Oxumaré. O Oxumaré é aquele encontro ali, é quando vem aquela força das cores. Quando vocês avistam arco-íris, faça o pedido ao Oxumaré, que aí dá certo, né? Você vai lá e faz aquele pedido. Seus filhos são também obstinados, são reservados, certo? Tem a dualidade, não são bipolares. É porque ele é dualidade. E a dualidade é isso, é você aprender a lidar com positivo e negativo o tempo todo.
Então eles mudam de repente da água para o vinho, certo? Eles chegam no abraço, daqui a pouco ele já está reservado. Então é isso aí, aprendam a lidar com os filhos de Oxumaré, mas é um orixá muito bom. Aspectos gerais. Terça-feira é o dia que você acorda e hoje eu vou cultuar Oxumaré. Elemento terra e o ar, porque ele é o próprio arco-íris, né, também. Sincretismo, São Bartolomeu, 24 de agosto. Saudação a Roboboi, né? Próximo, Omolu, esse é mais conhecido do que o Xumaré, que também é conhecido como Obaluaê. É aquele orixá que é coberto de palha. Algumas pessoas já viram, que até existem as lendas que ele foi colocado por Nanã, era filho de Nanã, e colocou na beira da praia, e Iemanjá tomou conta. E aí ele tem essa devoção a Iemanjá. Mas isso são lendas. O que diz é que ele é tão bonito, esse orixá, que nem todos podem ver a beleza dele, ele se cobre por isso. Existem várias histórias sobre os orixás, que são as lendas, e essas lendas nos ensinam a gente aprender mais sobre cada orixá. É bom para conhecer e aprender, mas não que existe, porque orixás, eles não foram seres humanos como nós. Eles são forças da natureza. Então, se disser, coitada da Obá, Oxum fez a Obá cortar a orelha dela para ficar com Xangô, e Xangô tinha 3 mulheres. Gente, não existe isso, viu? Isso aí é só para a gente aprender a lenda, né? Quem são os filhos de Omolu? Aquele povo que guarda aquelas coisinhas, sabe? Aquele livro lá, as apostilhas de lá de 1980, não, deixa aí guardado que um dia eu vou precisar. Então, característica de filho de Omolu, são muito reservados, calmos, pacatos, são sinceros, inteligentes, excelentes alunos da vida, bons observadores. Às vezes eles querem um pouco ficar só, reservado, inclusive é a carta do eremita lá, né, que é a carta de Omolu, a carta de Obaluaê. Então essas pessoas mais reservadas e também muito inteligentes, muito bons curandeiros também, porque o Omolu, ele é o senhor dos cemitérios que falam, né? Então, no mundo dos mortos existe o Omolu, que o Omolu é quem abre o portal quando as almas elas saem do corpo e voltam para o mundo dos mortos. É o Omolu que está ali fazendo a passagem. Então, quando alguém está doente, a gente pede ao Omolu, que ele é o médico dos pobres, cultuado como São Lázaro, inclusive, né, que é o protetor dos cachorros. Ele é Omolu. Por isso que a gente pede, quando a gente está doente, e pede a Totô, que é a saudação dele. O dia dele é segunda-feira, que inclusive é o dia das almas, né? Faz uma associação aí também. O elemento é terra e fogo do interior da terra. No sincretismo pode ser também São Roque ou São Lázaro, certo? Xangô, esse é bem conhecido, né? Até o pessoal diz assim que vou bater Xangô ali, né? tá batendo Xangô, coitado de Xangô, né? Não vai apanhar de ninguém, mas Xangô, ele é tão conhecido que quando a pessoa é da Umbanda ou do Candomblé, diz que bate Xangô. Porque, como se fosse bater tambor, né? Mas é porque é um orixá muito conhecido, orixá da justiça, muita gente procura para recorrer. Quando existe uma injustiça na vida da pessoa, a gente entrega a justiça de Xangô, e é muito sério. Quando aquele trovão que cai, que faz aquele barulho, aquele estrondo, é Xangô. É a força de Xangô fazendo aquela limpeza no nosso planeta Terra também. E a força do fogo, por isso que é associado também a São João Batista, que é a noite de fogueira, é a noite de Xangô. Então os filhos de Xangô são muito racionais, é aquela racionalidade que dá dor de cabeça. Se não tiver cuidado, tem que tomar todo dia um relaxante muscular, certo? Porque é aquela coisa assim, que você tem que contar uma história e ele vai investigar se realmente aconteceu. É aquele São Tomé, né, que vai lá e coloca o dedo para ver se atravessa o buraco, né? Se é a chaga de Cristo mesmo, né? Só acredito vendo. Então é o filho de Xangô. São diplomáticos, benevolentes, críticos também, exigentes. Sempre gostam de dar aquela palavra final, né? Todo mundo fala, mas vamos fazer desse jeito. Então, quando você vê isso, é um filho de Xangô, gosta de dar a última palavra. Mas eu não estou dizendo, não estou desfazendo não, gente. É porque a palavra é aquela que acerta também, né? Então, às vezes, as pessoas não estão conseguindo concluir, aí o filho de Xangô vai lá, vamos resolver dessa forma, certo? Então, aspectos gerais, dia de quarta-feira, elemento é o fogo, no sincretismo é São João, como eu falei, 24 de junho, ou São Jerônimo, que é 30 de setembro. E a saudação é Caô Cabiecilê, que é a saudação de Xangô, certo? Logum Edé é o príncipe dos orixás.
ele é meio Oxóssi e meio Oxum, né? Segundo a lenda, ele é filho de Oxóssi e de Oxum. Claro que isso daí não é que Oxóssi casou com Oxum e pariu, não, gente. É porque é a força energética de Oxóssi, que é mata, mas a força energética de Oxum, que é o rio, e aí sai o quê? Logum Edé, que é um orixá metá-metá. Ele é 3 em 1, como diz, né? Então, horas ele está na força da água, horas ele está na força da mata. E os filhos de Logum Edé, que é o príncipe dos orixás, eles são aquelas pessoas perfeccionistas. Então, você diz uma coisa para fazer, mas ele vai fazer 100%. E aquela coisa que, se não fizer do jeito dele, não dá certo, viu, gente? Então, são pessoas muito educadas, agradáveis, inteligentíssimas, gostam de estudar, são muito ligadas às artes. Você pode verificar que os filhos de Logum Edé adoram fazer leituras, se dedicar às artes. Possuem sensibilidade para tudo que é belo. Não mostra coisa feia não a eles, que eles não vão se interessar. Porque eles gostam da beleza, eles são requintados, certo, gente? A carta de Logum Edé, tem a carta, mas é a carta do pendurado lá no tarô de Marcélia, para quem tiver interesse em fazer associação também. Ele é sincretizado como Santo Expedito, 19 de abril, olha lá esse mês, viu? Quem é de Logum Edé, dia do índio, né? Interessante. Então é quinta-feira, o elemento terra, que é a floresta, e a água dos rios e das cachoeiras. E como é que sauda? Loci, Loci, Logum. Essa é a saudação de Logum Edé. Quem quiser também, eu fiz um artigo aí, está no aguajaruanda.org.br, sobre um resuminho dessa palestra de hoje, já está lá, com tudo que eu estou falando. Quem quiser vai lá, porque às vezes a pessoa quer ler, né? Depois, com calma. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, eu fiz um artigo, está lá no meu site também, fabiodantasterapeuta.com.br. Tempo ou Iroko, veja que coisa, vocês já viram falar de tempo? Tem algumas músicas, né, de tempo. É muito raro ter um filho de tempo. Iroko é uma grande árvore. Então, quando os negros aqui vieram, eles cultuavam aqui nos terreiros o quê? Baobá, que é uma árvore que tem um tronco gigantesco. Ali é um orixá. Certa feita até uma amiga minha perguntou porque as pessoas estavam colocando umas macumbas numa árvore. Aí eles, cuidado com essa árvore, que essa árvore, primeiro que não é macumba, é oferenda, e essa árvore se chama Iroko, ou tempo, é uma árvore sagrada. E as árvores, elas têm também as memórias do nosso planeta, e claro, quem assiste os filmes são mais sensíveis, percebe que algumas comunicações vêm por meio das plantas mesmo, das árvores. E essa árvore aí sagrada se chama tempo. Mas também, como essa imagenzinha que eu coloquei aí, é possível também você, no signo linguístico, ver esse orixá tempo. Orixá, muito difícil de acontecer, mas tem filhos também. Ele governa o tempo, os segundos, os minutos, as horas, tudo. Então, quando a gente quer alguma coisa que não está dando certo, a gente pede, orixá tempo, por favor, me ajuda. Sabe aquela coisa que você não sabe que vai conseguir? Porque esse orixá, ele é quem rege o nosso destino também. Porque a gente está aqui com o dia certo para votar, inclusive. Os filhos de Iroko são inteligentes, sábios, teimosos, turrões e generosos. Possuem caráter firme, sem hesitações. Então, às vezes você pode imaginar que ele é um pouco briguento, mas não é não. É porque é filho de tempo, Iroko. Aspectos gerais. Terça-feira é o dia. Elemento fogo, água, terra e ar. Veja que tem os 4. Veja que coisa. Por isso que é um turbilhão, né? Porque ele tem os 4 elementos. Sincretizado como São Francisco de Assis ou São Lourenço. E a saudação é Ero ou Zara Tempo. Essa é a saudação de tempo. Os Ibejes ou Ibeji, que também são os Erês, né, que a gente fala, sincretizado como Cosme e Damião, porque são 2. Forma-se a partir de 2 entidades distintas que coexistem sendo associadas à dualidade. É masculino e feminino, vida e morte, sentidos opostos em geral de cada ser humano. Então, é também muito raro. Eles também gostam da parte da oscilação. Eles são pessoas de temperamento típico infantil. Às vezes, com aquelas coisas de brincadeira mesmo, de criança. Costumam ser brincalhonas, sorridentes e irrequietas. Nunca deixam de ter dentro de si a criança que já foram. Então, mesmo assim, mas é muito difícil. Até porque são gêmeos, né? São 2. Pela literatura que você estuda, talvez até gêmeos que nasçam, eles trazem esse arquétipo aí. Dia de domingo, elemento ar e terra, no sincretismo é Cosme e Damião, como não deixaria de ser, por serem os santos gêmeos aí, que a gente conhece muito. Saudação, Beji Eiro. Inhaçã, também conhecida como Oiá, que é o nome de um rio lá da África,
ela é quem domina os ventos, conhecida também como a rainha das tempestades, dos furacões, dos ciclones, rainha dos eguns. Sabe o que são eguns? São os espíritos desencarnados, principalmente Yansan de Balé, que é um Yansan que veste branco, que ela sai afastando os eguns. Por isso que em algumas situações, quando os obsessores chegam, a gente dá um chamado aí, epa, rei Yansan, leva daqui, para ver se sai daqui de perto de mim mesmo essa força. Porque Yansan, ela tem essa característica de limpar, é aquela ventania que leva tudo que tiver. Às vezes não passa aquele vento que você para observar, ali é a força de Yansan, é a força da guerreira mesmo. E as filhas de Yansan também são diretas nas palavras, viu, gente? Então, você conhece logo uma filha de Yansan, porque ela já vai, ela é muito dinâmica, ela é direta nas palavras, não tem meios termos também, tem muita energia e, inclusive, a carta da força, né, do tarô, é a carta 11, que é a carta de Yansan. A carta da força já traz esse arquétipo aí, da força, daquela que vem para resolver. Ela é muito alegre, muito carismática, essa pessoa de Yansan, e também são ótimas de conviver, apaixonadas pela vida independente. Põe a casa em ordem, é isso que acontece com as filhas de Yansan. E falam muito mesmo, porque alguns momentos precisam falar, mas tem que, às vezes, as filhas de Yansan silenciar um pouquinho para que a pessoa não pense que é uma ofensa, né? Já está brigando, não. É porque, às vezes, ela fala a verdade. Então, é só se controlar um pouco na fala para não brigar. Aspectos gerais, é dia de quarta-feira, quem é filho de Yansan, o filho, como aí um acarajé, na força dessa energia aí, né? Inclusive a oferenda de Yansan é um acarajé, vocês aproveitam aí, como acarajé naquela força, o pretexto, né? Faz aquele pedido e como o acarajé, que é inclusive bola de fogo, né? Que chama, o elemento dela é o fogo e o ar. No sincretismo é Santa Bárbara. Santa Bárbara, algumas músicas até falam que Santa Bárbara é Yansan. 4 de dezembro, bem conhecido nesse calendário dela. E a saudação dela, Epa Rei Yansan, não é? E Epa Rei, quando você quer chamar a força de Yansan, está ali desesperada, a coisa está pegando, os eguns estão atacando, você entrega a Yansan que ela leva. Oxum, também muito conhecida, né? Oxum das cachoeiras, Oxum do ouro, tem muitos nomes, né? Oxum é essa força daí, da mulher também, da mãe. Ela é a manifestação do amor puro, real, maduro, incondicional. Por isso que está associada à maternidade. Quando a pessoa é gerada lá, Oxum fica no ventre gerando essa força aí, até a saída do corpo, que é quando Iemanjá, ela ampara. Iemanjá, que é a dona das cabeças, quando a pessoa coroa na hora de nascer, Iemanjá que recebe essa força. Mas na gestação é Oxum. Por isso que a carta da Oxum também, que é a carta da estrela, é uma carta também da prosperidade, é a carta do ouro. Então, suas filhas e seus filhos são pessoas carinhosos, são pessoas calmas. E aí tem aquela coisa de quem é filho de Oxum é chorão, né? É porque é a força das águas, das cachoeiras. Então, isso acontece mesmo. As pessoas, os arquétipos aí dos filhos e das filhas de Oxum, na maioria das vezes, porque não existe verdade absoluta, nem regra 100%, mas na maioria das pessoas que nós conhecemos da Oxum, são pessoas que choram mesmo. E são pessoas que lutam até alcançar os seus objetivos. São elegantes, vaidosas, gostam de andar no ouro, né? Gosta mesmo de se arrumar. E isso é bom, né, gente? Porque é bom ter bom gosto, certo? Sem criticar ninguém. Cada um tem o seu arquétipo. Alguns filhos de alguns orixás gostam da simplicidade, outros gostam de se arrumar mais. E faz parte. Aspectos gerais dela, dia de sábado. Elemento é água. Ela é sincretizada. Veja como Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro. Nossa Senhora das Candeias e Nossa Senhora da Conceição. Saudação, Ora Ieieu, né? Ora Ieieu, que é Oxum, força dos rios. E agora vamos para talvez a mais conhecida, né? Iemanjá, que tem muitas músicas, todo mundo vai pular 7 ondas, quando final de ano, vamos lá, meia-noite, vamos pular 7 ondas, pode ser da religião que for, mas nesse dia todo mundo é um bandista, né? Vai lá e pula 7 ondas, não está nem aí, porque está pedindo, né? Vamos lá, Iemanjá, né? Vamos lá nessa hora que eu quero. Então, gente, todo mundo faz uma fezinha com Iemanjá e não sabe. Então, quando você toma aquele banhozinho de água salgada, aquele banhozinho de sal grosso, só Iemanjá no meio também. Então, sempre essa força aí da água,
salgada. E Iemanjá é quem rege os lares, as famílias, as filhas e os filhos de Iemanjá. Aquelas pessoas que se preocupam demais com os outros, né? Mulheres que são filhas de Iemanjá, por exemplo, que casam, tem que ter cuidado para não virar a mãe do marido, porque ela trata como se fosse um filho, aquela pessoa que abraça, que cuida, que dá aquela comidinha na boca, então tem que ter cuidado quando é filha de Iemanjá, para que o marido não pense que ela é a mãe depois. Acontece muito. E aí depois tratando como se fosse meu filho, porque é um arquétipo das filhas de Iemanjá, tratar aquela coisa, sabe, de família. E é aquela também, como eu falei, que ampara os bebês na hora do nascimento. Por isso que chama mãe de todas as cabeças, Iemanjá. Seus filhos são amorosos, trabalhadores, imponentes, educadores, generosos, zelam pela família, exageram nas verdades e têm certa dificuldade em guardar segredo. Então é aquela coisa que eu disse, se preocupa demais com o outro e às vezes esquece de si, esquece de se arrumar, esquece de comer, se preocupa demais, fica com problema de fadiga, não faz atividade física, tem tendência a engordar. Então tudo isso aí vocês vão ver. Por quê? Porque se preocupa demais com doar e não para si. Então, filho de Iemanjá e filhas se cuidem, viu? Façam as caminhadas, cuide da circulação. Aspectos gerais, é dia de sábado, elemento água, sincretizada no dia 8 de dezembro como Nossa Senhora da Conceição e no dia 2 de fevereiro como Nossa Senhora das Candeias. E aí faz aquela festa bonita na praia. E a saudação Odoiá e Iemanjá. É bem interessante, né? Essa força de Iemanjá aí. E todos nós aqui que moramos nas cidades litorâneas temos essa possibilidade aí de encontrar essa força sempre. Obá, já viram falar de Obá? Também vem da força das águas, só que as águas revoltosas, sabe? Aquelas águas vulcânicas. Então a filha de Obá é aquele vulcão em erupção. Aparenta ser aquela mulher calma, mas por dentro está um turbilhão aí. Qualquer momento esse vulcão entra em erupção, né? É orixá do amor, das paixões, com todos os dissabores. Porque Obá, quando ela se entrega ao amor, ela sofre, ela fica alegre. É aquela coisa mesmo de passar por todos os estágios do amor. É bem interessante isso. Mesmo que ela fique calada, ela fique... geralmente são filhas de Obá, né? Então, seus filhos têm grande senso de justiça e amizade. Suas filhas, no caso, em geral, são incompreendidas, chegam a ser duras, inflexíveis e são dotadas de uma sinceridade que fere. São bons companheiros e amigos fiéis. Não tem meio termo também, não gosta de falsidade. E aquela carta da luta. E essa história aí que Oxum mandou ela arrancar a orelha, gente, é na lenda, viu? Aquela história que Obá arrancou a orelha para Xangô comer no Amalá e tudo. Esqueça, porque isso daí, nós estamos falando de divindades. Estamos falando de lendas para entender essa força de Obá, da guerreira. Ela é guerreira, é a justiça. É a carta número 8, a carta de Obá, é a carta da justiça. E ela traz o equilíbrio da balança, Obá. Aspectos, quarta-feira. Elementos, fogo e água revoltosa, sincretismo Santa Joana d'Arc, 30 de maio. E saudação Obaxirê. Euá, Senhora da Visão, sincretizada como Santa Luzia, 13 de dezembro. Euá também não é muito conhecida. Euá são aquelas águas das nuvens, as águas vaporosas da nuvem, que permite ao homem a condição de se beneficiar e apreciar a beleza que rodeia. Sabe aquelas nuvens que quando nós somos crianças ficamos olhando... agora está aparecendo carneiro, agora está aparecendo... a força de Euá se comunicando com você, dessa orixá. É porque a gente cresce, para de olhar para o céu. Mas se você olhar para as nuvens e começar a se comunicar com Euá, ela vai lhe mostrar alguns símbolos, algumas coisas. Então, faça o teste você aí, que às vezes quer aquela resposta. Procura a Euá. Euá é a carta da lua, inclusive. É a carta dos mistérios. As filhas de Euá, elas têm os mistérios. Ela traz aquela coisa do ocultismo, da parte mais holística, da parte da magia. Suas filhas são elegantes, delicadas, sensíveis, requintadas, extremamente fiéis e leais. Buscam manter uma relação estável e saudável com as pessoas que circundam. Então, as filhas de Euá são aquelas mulheres assim bem educadas mesmo, que não gostam de brigar com ninguém, que estão ali para casar e para ser feliz. E aí é isso que elas procuram mesmo. É muito raro, mas tem muitas filhas de Euá. Aspectos gerais. Dia de sábado, se cultua. Elementos, águas das nascentes, das nuvens, também aquela água da nascente, aquela aguinha que sai,
é de Euá, essa força de Euá. No sincretismo, como eu falei, é Santa Luzia, 13 de dezembro, por isso que ela está muito ligada à visão. E a saudação é Ri-Ró, Euá, certo? Nanã, essa é bem conhecida, né? Que é a senhora dos pântanos, das lagoas, dona da sabedoria, orixá mais antiga, né? Das femininas que cultuam e que vem da natureza também. Essa força de Nanã vem do barro, vem da lama, aquela coisa da energia parada que busca a sabedoria. Inclusive a carta da Papis, é a carta número 2 do Tarô de Marcélia. Ele traz essa energia de Nanã, carta da sabedoria, da iluminação. E as filhas de Nanã, elas são aquelas avós, sabe? Aquela coisa, tanto que é Nossa Senhora Santana, cultuada, Nanã. Ela é aquela avó, quando ela é mãe, ela trata como avó, ela sempre está com os filhos todos debaixo do braço, como se fosse aquela galinha, né? Com os pintinhos assim do lado, porque ela gosta muito dessa parte de guardar todos da família. Então são pessoas calmas, agem com benevolência, com dignidade, gentileza, gostam de crianças, sempre estão rodeadas e educam com doçura, aquela doçura que só a avó tem. É bem interessante, e vocês conhecem logo a filha de Nanã por isso. São muito apegadas aos filhos, protetoras, ciumentas e possessivas. Aspectos gerais também é dia de sábado, elemento água e terra, que é o barro, né, a lama, sincretismo Nossa Senhora Santana e saudação Saluba Nanã. E agora a gente encerra com Oxalá. Oxalá, que é uma força que é dividida em dois, que é Oxalá jovem, que é Oxaguian, e Oxalá mais velho, que é Oxalufã ou Oxalufon. Vamos agora para Oxaguian. Oxaguian, ele representa o nascer do dia, simboliza o primeiro raio do sol. É aquela força daquele guerreiro, é aquele que vai para a guerra, porque depois de uma guerra não tem a paz já seria o Oxalá mais velho, que é o Oxalufon. Mas Oxaguian é a força do movimento, é a força daquele que sai para a guerra para vencer. E ele também traz essa energia da agricultura, diz que é o pai da agricultura, junto com Oxóssi também, que é da agricultura, mas Oxaguian, ele traz essa força também da agricultura. Seus filhos são lutadores, são líderes, geralmente, pessoas generosas e alegres, extrovertidas, defende os injustiçados e sempre quer argumentar para defender. Ele não vai defender sem argumento, não gosta de ver ninguém parado e também não gosta de ficar parado. Se ele estiver parado, ou ele está doente ou está acontecendo alguma coisa. Então, sempre é movimento, essa força de movimento. Diz tanto aí a imagem que ele está com o pilão, que é o símbolo dele, é o pilão, certo? Que diz a lenda que ele criou o pilão para pilar o inhame, né? Que é o orixá do inhame pilado. No sincretismo, ele é o menino Jesus de Praga, Espírito Santo, e a saudação dele é Epababá. O seu elemento é o A, e é a sexta-feira que cuida desse elemento aí de Oxaguian. Como também a mesma coisa se aplica para Oxalufã, que é o elemento do A, só que esse é sincretizado como Jesus Cristo, Senhor do Bom Fim, e a saudação também é Epababá. Já Oxalufã, os filhos de Oxalufã, eles trazem uma tranquilidade, um equilíbrio, eles são calmos para agir, muito calmos até, pensam, eles fazem tudo muito bem feito, só que eles demoram um pouquinho mais, porque ele traz uma organização, uma teimosia também, sempre comedido nas palavras, eles esperam o momento certo para falar e ele soluciona muitos problemas, sabe? Enquanto o filho de Oxaguian, ele já falou e tudo, o de Oxalufã, ele vai pensar aquelas palavras que ele vai falar, o que é que vai repercutir, então ele sempre fala no momento certo. Essa é uma diferença aí dos filhos de Oxaguian e Oxalufon. Aqui na casa de Águas de Aruanda tem um caboclo chamado Sultão das Matas, que ele trouxe certa feita um aprendizado para nós, muito interessante, que é o que? Os orixás também estão no nosso corpo. Dentro do corpo do nós seres humanos, temos cada órgão representado por um orixá, e eu vou passar agora rapidinho cada um que ele falou. Exu é o coração que bombeia o sangue. Ogum são os olhos, por isso que ele está ligado também à força de abrir os caminhos, é o olho que avista tudo. Ossan é a nossa alma. Oxóssi é o ouvido que ele ouve, né? E é o cheiro que ele sente para atirar a flecha.
Omolu, a planta dos pés, ele está muito relacionado a gente ficar firme mesmo, com o pé no chão. Logum Edé são os órgãos excretores. Geralmente, ele, quando a gente está fazendo uma limpeza mesmo espiritual, é a força de Logum Edé também, por meio dos órgãos excretores. Oxumaré são as vísceras. Tempo são os tímpanos. Xangô é a boca. Inhansã é a língua, por isso que eu falei. Oxum, lágrimas, quando você chora. E aí eu falei também que as filhas de Oxum geralmente choram, porque é a força de Oxum extravasando. E Iemanjá é o suor. Você vê que o suor é salgado, né? Então é a força de Iemanjá saindo do nosso corpo. Obá é o sangue que bombeia, que é a água mais forte e revoltosa, é aquele sangue que está bombeando. Euá é a medula óssea, que é o nascimento das novas células. Nanã são as células mortas trocadas diariamente pela pele. Os ibejis, as mãos e os pés. Oxalá, os pulmões, que é o ar que a gente respira. E aí, gente, eu trago uma frase de Pai Agenor Miranda, que ele é muito conhecido, o pai de santo aí bem conhecido e muito respeitado em todo o Brasil, e que ele fala que todas as religiões se transformam. A religião também acompanha a evolução. Em qualquer religião há uma coisa que está acima de tudo, a fé. Não tendo fé, não adianta nada. Isso a gente aplica para qualquer religião no nosso planeta Terra, certo, gente? Então, gratidão a todos vocês que estiveram aqui, vieram prestigiar essa força dos orixás. Vocês podem ver também no nosso canal do YouTube Águas de Aruanda. Lá tem várias palestras aqui da casa. Axé.